Nesse tempo onde nós estamos em quarentena, também é tempo de conhecimento e aprendizado. E eu quero aqui estar passando para vocês um pouquinho de um ensino, quero compartilhar com vocês, dos títulos, os nomes que o povo de Israel, eles chamam, Deus, o nome que eles dão à pessoa de Deus. E por que conhecer isso? É muito importante porque quando nós estudamos a teontologia, que é o estudo acerca do nome de Deus, como a gente vai estudar sobre Deus, nós vamos conhecer esses nomes e saber sobre eles. Então os nomes de Deus nos ajudam a entender uma revelação de quem Deus é. Muitos dos nomes que vamos ver são os títulos que Israel empregavam a Deus. Veremos que desde o início o conhecimento desse nome era algo santo, porque o judeu, nós sabemos que a cultura deles, os 10 mandamentos, ele tem a parte importante de dizer: não falarás o nome de Deus em vão. Então Israel sempre levou muito a sério o nome de Deus, com santidade, que esse nome é santo, ele não é como os demais nomes de outros deuses pagãos, deuses que as pessoas inventam e criam, deuses com a letra minúscula, não com a letra maiúscula. Nós vamos entender isso também. Portanto, o nome de Deus, ou os nomes de Deus, são muito importantes para o conhecimento da teologia. Então nós vamos conhecer alguns já conhecidos, e eu vou estar explanando cada um aqui para você entender. Vamos lá. Elohim. Em hebraico, o rim é a terminação que indica o plural. É igual nós, quando a gente quer colocar o plural na palavra em português, a gente acrescenta, que é o S. Assim também o rim, H-I-M, rim. Então, Elohim, que significa, na tradução literal, significa deuses. Mas por que não existe deuses? Existe um Deus vivo e verdadeiro. Mas não é exatamente o que acontece quando entendemos, aí nós precisamos entender que existe um pronome, uma maneira de tratar que chamamos de plural majestico. Se dirigíssemos a um rei, nós diríamos: vós sois. A prova maior disso é que em hebraico os verbos e também preposições e adjetivos, todos eles indicam uma frase no singular. Porém, o nome Elohim é o plural, mostrando essa forma específica do plural majestico. O nome Elohim significa o nome acima de todos. Ou seja, fala da soberania. Elohim, o soberano, o único Deus. Também da ação de Deus como Criador. A Bíblia diz que ele conversa com aqueles que estão ao seu redor e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós podemos entender isso claramente, a importância de entender esses nomes e o porquê. Também mostra esse nome o juízo de Deus e suas obras poderosas. Ao longo da Bíblia, nós vamos ter várias variações desse nome. Algumas dessas variações são comuns em alguns livros, e outras em outros livros. Talvez você já tenha até cantado, tem muitas canções que levam as canções desse nome: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, que a gente vai ver aqui. E eu quero estar falando também, continuar falando desses nomes. O segundo nome é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou aos patriarcas, a Abraão, ali ao povo saindo do Egito, a Moisés. Então nós vamos ver isso na referência bíblica, Gênesis 17, versículo 1.
Êxodo 6, versículo 3, Salmos 91, versículo 1 e 2. El Elyon, Deus Altíssimo, enfatiza a força, a soberania e a supremacia de Deus. Gênesis capítulo 14 e verso 19. Eolã, Deus eterno, aponta para a imutabilidade de Deus. Gênesis capítulo 21, verso 33. El Roi, Deus que vê, aponta para a sua onisciência. Agar, chamou assim quando Deus falou com ela no deserto, lá em Gênesis 16, versículo 13 e a 14. Iavé, ou Javé, ou Jeová, o termo original no hebraico leríamos como Yahué, que é um nome grafado. Geralmente as Bíblias em português, ela é como Senhor, todas as letras maiúsculas. Então vai estar lá no lugar desses nomes, Iavé, Javé ou Jeová, vai estar Senhor com as letras todas maiúsculas. Mostra a temporalidade de Deus. É o eu sou, sendo que sempre fui e sempre serei. Deus está além do tempo, mostrando sua eternidade. Então Deus está sempre além de tudo, agora esses nomes, vamos ver outros nomes que é muito comum, Você já deve ter ouvido falar, muito comum, até falei alguns antes aqui, que é o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Lá em Gênesis 22, 14, quando Abraão vai sacrificar Isaac, e o menino pergunta: onde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. Jeová Jireh. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, versículo 15. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6, versículo 24. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, está lá em 1 Samuel 1, 3. Jeová Makdeshim, o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, versículo 13. Jeová Raá, Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6. Jeová Chamá, Senhor está ali. Ezequiel 48, versículo 35. Jeová Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel. Juízes 5:3, Isaías 17:6, versículo 6. Então apontando para o que a nação de Israel cria em qual Deus, Então é muito importante, irmãos, isso para nós. Agora vamos ver esse outro nome, Adonai. Indica em si um plural magético. Ele vai se traduzir em português como Senhor, A primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Significa a ideia de senhorio, dono, de ser proprietário em relação à sua criação. Israel, ao falar esse nome, eles estavam reconhecendo que Deus tem autoridade sobre eles. Deus tinha autoridade sobre eles. Adonai, reconhecimento de senhorio de Deus e da soberania de Deus sobre eles. O equivalente desse termo em grego é Kyrios, ou seja, que também é usado referente a Senhor em português. No Novo Testamento, os nomes mais usados para Deus é Theos, T-H-E-O-S maiúsculo. É uma designação corriqueira comum
é um Deus genérico. Todos os deuses que existiam dentro do panteão romano eram chamados de Theos. Então todos os deuses pagãos que eram reconhecidos pelos romanos eram chamados de Theos. Então era uma palavra comum que era falada, né, naquela época ali em grego, que se identificava, né, tanto os deuses como Deus. O diabo também é chamado de Deus deste mundo. Nos escritos de Paulo a gente vai ver, né, que ele fala que ele é o Deus deste século. Mas Jesus é chamado também de Theos. Pelas cartas de Paulo ao Romano, Tito, podemos entender as implicações. O que esse termo nos indica? Que Deus é o único Deus verdadeiro, os outros são falsos, este é o verdadeiro. O que nós fazemos em português quando escrevemos Deus com letra maiúscula, o verdadeiro Deus com a letra maiúscula e os falsos com a letra minúscula? Não existe ninguém igual a Ele. Outro termo muito usado para Senhor é Kyrios, que eu falei lá atrás, um pouquinho. E é usado 700 vezes no Novo Testamento. Esse termo, curiosamente, é o mesmo termo que se usava para referir a César, o imperador romano. Ou seja, comum para demonstrar poder. Então, quando falava Senhor, Kyrios, estava também ortogando ali o senhorio de Jesus, o governo, o poder de Jesus sobre aqueles que creram, que creem no seu nome. Falava do poderio de Deus em vários sentidos. Ele como Senhor, ou como dono, ou como mestre. Mas tinha também outras implicações. Também era usado para falar dos maridos e também sobre os ídolos. Ou seja, uma palavra comum naquela linguagem, mas que tinha essa conotação divina quando se revelava a Deus. Quando Jesus é chamado de Kyrios no Novo Testamento, há a junção ou a união da ideia do Senhor do Antigo Testamento, Yahweh, e do Senhor do Novo Testamento, Kyrios, mostrando que Jesus não é apenas um homem, mas na maneira que ele tratava, que os seus discípulos o tratavam, os seguidores, é o próprio Deus. Então, nós precisamos entender isso em nossa linguagem, para podermos entender algumas coisas que hoje, a facilidade, a Bíblia já vem traduzida, já vem ali. Quando fala, a gente vai ver quando fala o Espírito do homem é letra minúscula, quando fala do Espírito Santo, letra maiúscula, Então nós vamos ver ali quando fala de deuses pagãos, letra minúscula, e quando fala do Deus vivo verdadeiro, letra maiúscula. Quando vai falar essa palavra Kyrios, já está ali letra maiúscula, primeiro Senhor e as outras minúsculas, identificando tudo isso. Mas é bom a gente entender um pouquinho a cultura também, Esse tempo também é cultura. Outro termo importante no grego é depostes, que significa mestre. Jesus foi chamado mestre. Então, o que significa essa palavra? Tem a ideia de alguém que tem autoridade, conhecimento maior. Jesus é chamado de depostes. Nas cartas de Pedro, quando a gente lê na carta de Pedro, nós vamos ver